Fala galera intensiva, meu nome é Ivan, sejam muito bem-vindos ao meu canal para mais um Sunday Paper. Hoje o nosso Sunday Paper de número 5 e para esse Sunday Paper eu trouxe um artigo que eu gosto muito, que foi um artigo que me despertou para o que realmente é a fisioterapia dentro da UTI, que é o trabalho do Peter Morris, talvez o protocolo de mobilização precoce mais conhecido, mais difundido que a gente tem, publicado aí na Critical Care Medicine em 2008, lembrando, né, Critical Care Medicine, fator de impacto de 630, uma das principais revistas de terapia intensiva. Qual era o problema? Bom, então nessa época já se entendia que o paciente crítico vinha passando por diversos problemas, né? Esse paciente sofria com a imobilidade, descondicionamento, fraqueza, pela própria doença crítica e pelo tratamento que a gente vinha dando para esse paciente. E ele era visto como um doente muito crítico, muito grave para poder se movimentar, sentar, levantar, andar, sair do leito, seja qual for o tipo de mobilidade. Então ele acabava sofrendo muito tempo de mobilidade no leito, o que levava obviamente a um descondicionamento e fraqueza. Esses fatores, somados à sedação, ventilação mecânica, faziam com que esse paciente passasse por um processo de hospitalização mais prolongada. E aí surgia a fisioterapia, então, como uma maneira da gente tentar prevenir e tratar esse tipo de complicação, né? A imobilidade que levava a esse descondicionamento e a essa fraqueza. Bom, apesar disso, a gente sabe que existem várias barreiras à mobilização do doente crítico. Os dispositivos invasivos, a sedação, os custos relacionados a isso, o tempo. Então, apesar da fisioterapia aparecer como uma boa alternativa para prevenir e tratar isso, a gente tinha as barreiras associadas também à fisioterapia. E como tentar melhorar isso, como melhorar esse panorama que eles estavam vivendo. Então, a implementação de um protocolo de fisioterapia, um protocolo de mobilização precoce. Então, em vez de fazer isso de maneira aleatória, fazer isso de uma maneira através de um protocolo, de uma equipe de mobilização. E será que isso foi realmente eficaz? Então, qual que era a população do Peter Morris? Então, os pacientes que estavam lá na UTI clínica do Wake Forest há menos de 72 horas, em ventilação mecânica menos de 48 horas e que eram capazes de deambular independente antes da internação. Qual que era a intervenção? Então, a aplicação de um protocolo de mobilização precoce por uma equipe de mobilização que fazia uma busca ativa por esses pacientes que estavam aptos a iniciar o protocolo. O grupo controle era a fisioterapia padrão da época, que era só apenas após a solicitação médica, demorava em torno de 7, 10, 14 dias para ser iniciada. E os resultados, o que ele queria ver como desfecho? Então, mortalidade hospitalar, tempo até sair da cama a primeira vez, tempo de ventilação mecânica e o tempo de internação tanto na UTI quanto no hospital. Dividiu os pacientes dele em dois grupos. O grupo controle, fisioterapia padrão, né? Que era só apenas a solicitação médica, feita de maneira infrequente, porque nem todo médico solicitava e nem tão precocemente. E o grupo mobilização precoce, que fazia a mobilização por uma equipe e de maneira progressiva. Quem que é então essa equipe de mobilização? Ela era composta então por um fisioterapeuta, uma enfermeira e um auxiliar de enfermagem. E esses profissionais eles foram contratados exclusivamente para fazer isso. Então, até a implementação desse protocolo, esses profissionais não existiam ali, eles foram contratados para fazer parte dessa equipe que estava iniciando o protocolo. Isso é importante porque depois a gente vai comentar mais sobre isso mais no final. Então, esse aqui era o protocolo do Peter Morris, dividido em 4 níveis, desde o momento que o paciente chegava na UTI até o momento da alta. Então, vamos ver mais de perto cada um desses níveis. Nível 1. Quem que eram os pacientes do nível 1? Eram aqueles pacientes que estavam inconscientes, né? Então estavam sedados ou em coma. O que esses pacientes recebiam? Mobilização passiva, 3 vezes ao dia, pelo menos 5 repetições por articulação, tanto de membro superior quanto de membro inferior. Mudança de decúbito a cada 2 horas, e quem fazia isso era a enfermagem. Isso é padrão nos Estados Unidos. É muito difícil você encontrar algum fisioterapeuta fazendo mobilização passiva nos doentes lá nos Estados Unidos. Geralmente,
quem faz isso é a própria enfermagem quando elas estão lá fazendo os cuidados de enfermagem ou banho. Nível 2. Agora os pacientes que estavam conscientes e colaborativos. Como saber que meu paciente está consciente e colaborativo? Então, a gente tem que fazer aquelas 5 questões, aquelas 5 perguntinhas que estão no trabalho do De Jong lá de 2002, para ver se o paciente consegue responder pelo menos 3 dessas 5 de maneira efetiva. Então, abre e fecha os olhos, olhe para mim, abra a boca e coloque a língua para fora, mexa a cabeça e erga sua sobrancelha após eu contar até 5. Se o paciente consegue realizar 3 desses 5 comandos, ele está consciente e colaborativo. E aí, o que esse doente faz no nível 2? Exercícios assistidos ou ativos, pelo menos 5 repetições por exercício. Fica na posição sentada no leito, ou seja, cabeceira elevada ou cama na posição de chair. Pelo menos 20 minutos, 3 vezes ao dia, ou então basicamente 20 minutos de manhã, 20 minutos à tarde, 20 minutos à noite, né, se a gente distribuir ao longo do dia. E quando que o paciente vai para o nível 3? Quando esse paciente tem MRC agora, pelo menos 3 para o bíceps. Então lá no nível 3, quem estão? Pacientes conscientes, colaborativos e com MRC pelo menos 3 para o bíceps. Por quê? Ele associa a força 3 de bíceps com algum controle de tronco ou pelo menos a habilidade de se segurar e manter a posição sentada. Esse paciente do nível 3, o que ele faz? Sedestação beira-leito. Então, treino de transferência de deitado para sentado, treino de equilíbrio e o treino de AVDs, de atividade de vida diária. Quando que meu paciente sai do nível 3 e vai para o nível 4? Então, quando ele tem MRC pelo menos 3 para o quadríceps. Então, lá no nível 4, paciente consciente, colaborativo e com MRC pelo menos 3 para o quadríceps. Por quê? Se meu paciente tem pelo menos força 3 no quadríceps, ele consegue sustentar parte do peso do corpo e com uma assistência ele consegue permanecer em pé. Então esse paciente vai fazer o quê? Transferência ativa para a poltrona, pelo menos 20 minutos por dia. Então veja aqui, para a poltrona não necessariamente precisa ser aquele período prolongado que a gente quer que o paciente fique horas, não. Por quê? Porque o paciente faz o esforço para descer, fazer a transferência, fica sentado, e depois ele tem que fazer novamente um esforço para voltar para a cama. Então só essa transferência, esse esforço das transferências é o suficiente para gerar várias alterações positivas para o nosso doente, não necessariamente ficar horas sentado na poltrona. Faz treino de transferência de sentado para em pé, né, o vulgo senta e levanta. Treino de descarga de peso, marcha estacionária e aí chega na deambulação. Então veja, um protocolo progressivo onde vai aumentando a complexidade e intensidade das atividades conforme o paciente vai progredindo de nível. Então, a escolha do nível de atividade, ela era baseada no quê? Hemodinâmica, respiratória, neurológico, estado de alerta, colaboração e força muscular do doente, independente dele estar em ventilação mecânica ou não. Por quê? Nessa época, alguns centros faziam a mobilização precoce, só que só em pacientes que já estavam estubados. Então, esperava-se o paciente ser estubado para iniciar o programa de atividades com o doente. Aqui no protocolo do Peter Morris, não. Para ele não dependia se o paciente estava entubado ou não. Resultados: nenhum evento adverso, então não teve complicações. 1,4% das sessões não foram realizadas devido à pressão arterial e 0,9% não foram realizadas devido à frequência cardíaca, ou seja, o fator que geralmente leva você a não iniciar uma sessão é algum critério hemodinâmico. Fadiga do paciente foi o motivo mais comum para encerrar uma sessão. Então, a pedido do paciente, geralmente quando ele cansa, é que se encerrava alguma sessão. O que isso mudou, né, lá no Wake Forest? Pacientes que recebiam fisioterapia durante a internação. Então, grupo controle, 47% dos pacientes recebiam fisioterapia em algum momento durante a internação, enquanto no grupo mobilização precoce, 80%, né, praticamente o dobro de pacientes recebia mobilização precoce durante a internação. Quando a gente olha lá dentro da UTI, isso fica muito mais claro, mais evidente o que acontece. Então, os pacientes que dependiam da prescrição médica para iniciar a fisioterapia, só 12,5% recebiam a abordagem da fisioterapia, enquanto o grupo de pacientes que recebia a mobilização precoce, entregue por uma equipe de mobilização que fazia uma busca ativa por esses doentes, 91% dos doentes recebiam a fisioterapia.
E aí, quando a gente pensa em nível de mobilidade dentro da UTI, a gente sempre associa o paciente na UTI a um baixo nível de mobilidade, aquele paciente que não sai do leito ou senta somente, né? Então faz atividades de baixo nível. E no trabalho do Peter Morris ele mostra justamente o contrário. 55% dos doentes, a maioria dos pacientes chegou no nível 4, que era o nível que o paciente saía do leito, ficava de pé, fazia marcha estacionária, deambulava. Então os pacientes não têm, mesmo insuficiência respiratória aguda em ventilação mecânica, têm capacidade de chegar em altos níveis de mobilidade quando avaliados e tratados por uma equipe de mobilização. Olha o tempo que esses pacientes demoraram para sair da cama a primeira vez. 11,3 dias no grupo padrão, né, no grupo físio padrão, enquanto no grupo mobilização precoce, 5 dias, menos da metade do tempo para sair da cama a primeira vez. O tempo de internação na UTI, 6,9 dias no grupo padrão, 5,5 dias no grupo mobilização precoce, ou seja, 1 dia e meio a menos de internação. Eu comentei lá no outro vídeo que um dia de UTI custa assim bem por baixo, em torno de R$5.000. Então aqui 1 dia e meio de internação equivale a uma economia em torno de R$7.500 por paciente. E o tempo de internação no hospital também diminuiu, 14 dias e meio no grupo padrão versus 11,2 dias. Então 3 dias a menos de internação para esse paciente no hospital, apenas pelo fato dele ter recebido a abordagem precoce, ter saído da cama antes, ter iniciado as atividades antes. Isso é importante, lembra que eu falei que aqueles profissionais da equipe de mobilização tinham sido contratados para isso? Pois é, mesmo gastando dinheiro para contratar mais 3 profissionais para a equipe, não houve diferença nos custos entre os dois grupos. Mesmo eu pagando 3 profissionais a mais no grupo mobilização precoce, não teve diferença nos custos. Não teve diferença estatística, porque quando a gente olha para o dado bruto, o grupo mobilização precoce economizou $500.000, o que é um dinheiro, o que é muito dinheiro. Se a gente pega esse dinheiro e reinveste no programa de mobilização precoce, adquirindo equipamentos, melhorando a nossa estrutura, contratando mais profissionais, melhorando o salário dos nossos profissionais, obviamente que a gente vai conseguir mobilizar melhor ainda os nossos doentes e trazer mais resultados como este. Então isso é super importante, a gente consegue diminuir os custos com a mobilização precoce. Então, conclusão, a mobilização precoce realizada por uma equipe de mobilização em pacientes com insuficiência respiratória aguda é segura e viável, então não teve eventos adversos, os pacientes conseguiram chegar no maior nível de mobilidade na maioria das vezes, não aumenta os custos, pelo contrário, teve uma economia de $500.000 associada ao grupo mobilização precoce e diminui o tempo de internação tanto na UTI quanto no hospital. Tá certo, galera? Então, esse é um artigo muito importante, um artigo que todo mundo tem que conhecer, que basicamente ele fundamentou a mobilização precoce. Então, aproveita, já se inscreve aqui no canal, não deixa de se inscrever para você não perder mais nenhum vídeo, receber aí todas as notificações dos nossos vídeos, já ativa o sininho também para essas notificações chegarem sempre para você, dá aquele like, deixa o seu joinha aí já no vídeo para aumentar a relevância dos nossos vídeos, aumentar a relevância do nosso canal, isso aparecer para mais gente e a gente conseguir espalhar mais ainda essas informações que são super importantes a respeito da fisioterapia. E claro, deixa aí o seu comentário, o que você achou, como que é a realidade no seu hospital. Você tem alguma sugestão de artigo, alguma sugestão de tema, deixa aqui também. Tá certo, galera? Espero vocês domingo que vem para o nosso próximo Sunday Paper. Até lá!